Pela triste história vos conto o fato, a trajetória desta ponte. Esta ponte, que com todo prazer possam ver, ligava a cidade de Tete e a cidade de Moatize. Até que um dia as portanas do Malawi, país vizinho, decidiram abrir as duas portanas. Porém, como vocês veem, essas portanas fez uma coisa que jamais irão esquecer. Esta é pela segunda vez que ocorrido o ano 2019. Este ano de 2019 havia acontecido pela primeira vez. Porém, o ano de 2022, em janeiro, a gente, numa manhã, encontrou-se nesse seguinte estado de uma ponte que ligava as duas cidades. Como havia dito, esta ponte sofreu por causa das duas portanas que abriram vizinho Malawi. Então, como vocês estão a ver aqui, alguém filmou um vídeo amador que está passando na ponte antes de piorar a situação. Logo em seguida, as zonas que aproximavam-se da ponte começaram a sofrer, porém, o sofrimento causou muitos danos. Muitos familiares ficaram sem casa e ficaram apartados numa das coisas inundadas. Esta é a parte onde as pessoas conviviam. Aqui é a ponte de outra vez que as pessoas filmavam, porém, e também como o redor de toda a ponte passava-se nessa situação. Aqui as pessoas já andavam de uma maior maneira antes da situação se complicar-se. Logo a situação começou a se complicar depois de 2 horas após as portanas abrindo o vizinho Malawi. Então, porém, noutras zonas próximas mais das pontes, essas zonas começaram a sofrer com inundações, com grandezas correntes. Como vocês podem ver, essas correntes danificaram casas, alojamentos, indústrias e muitos comércios. Muitas pessoas ficaram sem família por causa dessas inundações, ficaram sem casa, muitas pessoas morreram. E a mesma coisa que aconteceu lá em Brasil, quando a Vale abriu a barragem. Porém, podem ver como ficaram as casas das pessoas distantes da ponte e imagina que as pessoas perto da ponte como é que ficavam. Essas imagens são de drone a mostrar por cima como as pessoas ficaram. As casas ficaram inundadas, bens materiais perderam e muito mais, vidas humanas. Mas vemos mais de outra visão, as cheias causadas pela força da natureza, que a força humana abriu as portanas. Pois é, ficou-se muito desastrada. As vias de acesso ficaram-se muito desastradas. A pessoa agora para ir para a cidade de Tete ou cidade de Moatize tem que passar pela outra ponte, uma ponte nova. Passando-se 2 horas e meia, a ponte que ligava a cidade de Tete, cidade de Moatize, a ponte ficou extremamente partida pelo meio, dividida a ponte como se encontra nesse caso e nesse estado. Porém, as pessoas ficaram-se muito dificultadas em ter acesso rápido. Agora tem que girar toda a ponte. E noutros casos, depois de 2 dias, 2 dias antes, algumas casas sofreram ventos fortes causados pelo ciclone Ana. É aí que se encontra o estado de Moçambique. Isso eu falo na província de Tete, assim como eu falo diretamente de Moçambique para o povo brasileiro. Porém, a situação está péssima. Como?
Como que é, pessoal? Aqui que fala para você, né? Estou começando mais um vídeo para o canal. Pessoal, estou sem ânimos por causa das coisas que estão a acontecer cá em Moçambique mesmo. Exatamente como vos mostrei com o relato, algumas imagens do que está a acontecer ou do que aconteceu durante nesses dias. Então, até é tipo um vídeo muito triste que eu nem consigo falar, mano. É que isso tudo aconteceu mesmo quando abriram as portanas de Malawi. Malawi é um vizinho, um país vizinho. Então, logo que abriram, porque isto aqui não é a primeira vez, isso é a segunda vez. Logo que abriram as portanas de lá, é tipo uma barragem, né? Abriram, então sofreu-se muito, mas muito. Muitas pessoas morreram e muitas pessoas ficaram sem casa, sem teto. As pessoas estão a viver nos campos, as pessoas estão a viver nos munícipes. Fizeram uma tenda assim, as pessoas estão a viver. Nem eu para pegar o meu celular, ir para lá e gravar na primeira pessoa, não consegui, a situação não está nada fácil. Então, mano, isto é o simples fato de que os malauianos abriram as portanas, foram duas mesmo, causou isso tudo. Porém, o que a gente mesmo está a lamentar é que eles pudessem avisar quando quisesse abrir, as pessoas terem noção do que é apanhar de surpresa. Muitas pessoas morreram mesmo. E só para acatar mais algumas informações, um dia, quando a situação minimizar, eu vou sair de cá, da minha casa, para lá, para filmar algumas imagens na primeira pessoa. A ponte está danificada mesmo, não está nada boa. A gente agora, para passar de Moatize para ir para outra cidade, que é Tete, as coisas dificultam muito. Por que eu digo isso? Tem outra ponte que chama-se Nova Ponte e tem outra ponte que chama-se Rovubo. A Rovubo que sofreu, esta ponte que eu sempre mostrei no vídeo, esta ponte sofreu, que ligava Moatize e cidade de Tete. Mas agora as pessoas devem girar, duplicar o dobro da distância que a pessoa vai chegar para a cidade de Tete, duplicar só para chegar até a ponte. É que nem numa linha reta, assim, que era de Rovubo, a pessoa tem que fazer uma linha assim, torta, bem curva, passar tipo horizontal. Para tal, está dificultando muito o transporte. O transporte público que custava 20 meticais da cidade de Moatize até a cidade de Tete, custava 20 meticais. Mas, perante essa situação, como as pessoas duplicam a distância, agora está a custar 50 meticais. A pessoa tem que sair de Moatize para a cidade de Tete, dar Nova Ponte, dar um círculo, quase duplicar a distância. Então, porém, está a se custar 50 meticais. No simples fato dessa distância, a pessoa também já tem que sair. Por exemplo, a pessoa que trabalhar tem que sair mais cedo, porque a distância também aumentou, tem que sair mais cedo. A pessoa, para fazer umas atividades, não deve contar a distância ou os minutos que ele fazia, mas agora a pessoa tem que contar a distância que vai percorrer de Nova Ponte. Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje, um vídeo bem triste mesmo, um vídeo meio emocionante. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, se caiu de paraquedas, não esqueça de subscrever nesse canal, deixar tudo. Estão a ver como estou muito nervoso mesmo, até que esse vídeo nem queria fazer, mas eu gostaria de vos atualizar, vocês aí. Se inscrevam nesse canal, deixe o teu like, comente, compartilhe, faz como de costume, mano. Não esqueça mais de subscrever nesse canal, se tu caíste de paraquedas.